Fala, meus amigos, minhas amigas, vocês que estão me assistindo, é um prazer poder falar com vocês e, pela primeira vez, divulgar aqui o meu podcast dos empregados e empregadas do lar. Para mim é um prazer estar falando e mostrando que tudo é possível na vida desde quando você acredita naquilo que você quer fazer. Então era um objetivo meu poder fazer um podcast para falar um pouco sobre a carreira dos profissionais dessa área, porque eu acho que é uma área que as pessoas precisam muito da gente e não tem uma divulgação adequada, não tem uma coisa assim, sabe, um reconhecimento. Então, esse podcast foi criado justamente para poder ajudar a melhorar essa comunicação e dar um pouco de ênfase nessa classe que é tão trabalhadora e que as famílias precisam muito e às vezes a gente não é tão reconhecido. Então, para mim, é um filho que nasce, né? É um sonho que eu estou conseguindo realizar, depois projeto em andamento, e eu espero que ele dê muitos frutos, e eu espero que você que tem alguma história que trabalha em casa de família possa vir compartilhar lá com a gente, contar um pouco sobre carreira, sobre a vida, sobre os percalços que você enfrentou, as dificuldades, e também contar um pouco também, né? Que geralmente também não, a gente só não conta história triste também, né? A gente também tem histórias legais, bonitas, né? De amizades. E, inclusive, essas histórias bonitas de amizades é o que está acontecendo hoje aqui no podcast. Eu estou recebendo uma grande amiga minha e, assim, estou muito feliz de receber ela. Para mim, para mim, tá? Eu tô falando para mim, então, se é para mim, eu tenho certeza que é para muitos. É a melhor governanta com quem eu já trabalhei, que é a Lucy, uma das profissionais maravilhosas que eu já conheci e que, por incrível que pareça, né, começou ali com uma mensagem do WhatsApp, começou ali com umas trocas de mensagem e eu nunca imaginei que ela ia se tornar a minha grande amiga. É isso mesmo, ela se tornou uma das grandes amigas que a vida me deu. E eu tenho o prazer de falar para vocês que eu tô recebendo ela hoje aqui no podcast. O primeiro, hein? É o primeiro podcast. Então, você sabe, né? Olha a responsabilidade que eu tô tendo de receber a Lucy Governanda no meu primeiro podcast. Mas eu tô super feliz, é um momento especial e é um projeto que eu tenho certeza que vai criar muitos frutos e vai poder ajudar muita gente a contar um pouco da sua história, ajudar essa classe que é muito trabalhadora e poder contar um pouco de tudo, de trabalho, histórias, contar um pouco do que acontece, leis, contar um pouco de tudo. Aqui vai ser um podcast de informação. A gente vai ser um podcast de entretenimento, mas também vai trazer informação, sabedoria, vai trazer muita coisa. Então, eu estou muito orgulhoso e espero que a gente consiga galgar junto, consiga estar junto nessa nova empreitada que eu estou conduzindo aqui. E espero que vocês, por favor, curte, comenda, me ajude a essa página a crescer. Vocês que são aí influenciadores digitais, que me ajudem a divulgar esse podcast, porque a minha intenção aqui é ajudar os, os empregados. Então, são pessoas que não têm voz. Tem muita gente ainda que trabalha aí, que não é visto, não é lembrado, e aqui vai ser um podcast que a gente vai usar isso para uma boa causa. Então, é um prazer receber você, Lu. Muito obrigado pela presença. Você não precisa de apresentações, né? Porque você é uma das melhores com quem eu já trabalhei e aprendi muito. É um prazer receber você aqui Lu, no meu podcast, o primeiro, para a gente bater um papo sobre carreira, sobre essa classe, que você é uma das pessoas que tem um conhecimento vasto nisso, uma profissional que me ajudou muito também nessa área. Então, para mim, é com muito, assim, tô até um pouco emocionado de poder receber uma pessoa assim no meu primeiro podcast e não poderia ser uma outra pessoa, teria que ser você, Lu. Muito obrigado, Lu. Quem agradece sou eu demais pelo seu convite. Jamais deixaria de aceitá-lo de forma alguma. É uma honra para mim estar aqui no seu Obrigado, Lu. primeiro podcast, ajudar nessa empreitada bacana de empregados e empregadas domésticas do lar, que realmente, como você falou, é uma classe muitas vezes esquecidas. São fundamentais para que esse lar
tenha um bom desenvolvimento, tenha uma harmonia, tenha uma funcionalidade. Sim. E os domésticos são esquecidos. Eles são lembrados quando o café não está na mesa, quando o almoço não saiu no horário, quando a roupa está manchada, tal. Aí sim. Mas é um prazer, Regis. É assim, eu admiro a iniciativa que você teve em Obrigado, Lu. montar isso e dar esta voz para essas pessoas. Isso é muito legal, Mas eu muito fico mesmo. muito feliz por É isso. uma, é uma honra realmente, gente, porque até hoje eu não conheço nenhuma iniciativa nesse sentido de informar, de tirar dúvidas, de ajudar os domésticos, na verdade, que é uma classe que em 2015 foi reconhecido pela PEC e ainda a gente, até hoje, sofre escravidão pela carga horária, pela falta de respeito dentro do nosso trabalho. E eu sou doméstica, né? Então, uma governanta dentro do lar, ela é doméstica. Sim. Eu estou nesse ramo há 20 anos já, um pouco mais. Amo o que eu faço, gente. Eu não estou aqui para criar polêmica nem nada. O intuito do Regis é informação, Isso. ajuda para os domésticos. Então, na verdade, é isso: é dar voz a uma classe. E eu agradeço Justamente. demais o seu convite, Regis. Aí eu fico muito lisonjeado pelas palavras. Eu acho que não poderia ser melhor ter você aqui pelo fato do conhecimento que você tem, Lu, de tantos trabalhos que você faz e de, por mais que sejam trabalhos muitos, às vezes, desgastantes, mas tem uma coisa que, para vocês que não sabem, eu trabalhei com a Lucy, né? E foi uma experiência maravilhosa. E tem uma das coisas que eu aprendi com a Lu, que por mais que você trabalhe e se desgaste, mas quando você termina o serviço, É aquele verdade. você poder tomar tipo uma água, um refrigerante e falar assim, nossa, foi legal, foi top, né? Isso pra mim, sabe, eu sinto muita falta desse tipo de convívio com você, justamente dessas coisas que a gente passava, sabe? De ficar, trabalhou, foi aquele ralo lá, aquela coisa, aquela correria. Chegava, Regis, ficou lindo, maravilhoso. E depois a gente tomava uma água, um refrigerante. Às vezes a gente tomava um cálice de vinho para comemorar. E isso para mim é muito legal poder receber você aqui. E obviamente, né, agora a gente poder falar um pouquinho da carreira, contar um pouquinho das histórias. Mas antes, Lu, eu precisava que você se apresentasse, falasse um pouquinho da sua trajetória, da, Ok, das suas passagens pelas casas, contar um pouquinho da sua história para as pessoas saberem e conhecer um pouquinho mais você. ok. Eu era secretária, fui sempre secretária, eu amo ser secretária. E, inclusive, hoje você vai ver algumas governantas ou que se dizem governantas, há muito isso no mercado. Sim, Arrumadeiras que se dizem governantas, cozinheiras que se dizem governantas, tem muito. copeiros que se dizem governantas ou mordomos. Há uma banalização, muitas vezes, dentro desses cargos dos domésticos. E, às vezes, até estimulado pelos próprios empregadores, né? O cargo de uma governanta dentro de uma residência é de extrema importância Muita. se o empregador realmente estiver interessado em que a casa dele funcione adequadamente. O que é funcionar adequadamente? Não ter gastos excessivos, ter uma harmonia dessa equipe de trabalho, de prestadores de serviços, de manutenções, de horários, de leis trabalhistas, de tudo. A governanta ela deve saber e entender de todas essas atividades dentro da residência. Então eu era secretária, fui secretária muitos anos. A minha formação é em pedagogia. Trabalhei no Ministério da Aeronáutica durante muitos anos, na Infraero. Depois eu fui ser secretária pessoal dentro de uma residência e lá eu trabalhei com essa família durante muitos anos. Não vou citar nomes, claro, Sim. né? E como eu trabalhei dentro da residência, era uma mansão, e que eu fui tomando conta desta residência, não só Sim. da vida pessoal desse senhor, mas das coisas também que aconteciam na residência dele. E como eu tinha uma formação em RH também,
Eu comecei fazendo as contratações e tal. E disso, gente, eu fui desenvolvendo. Eu estudo muito, eu sempre estudei muito, né? Não é de achismo ou de nada. Não, a gente tem que estudar sempre e muito, Essa foi a tá? primeira experiência que você começou a ter em casa de família. Sim, essa foi a primeira experiência em casa de família. Sim, Então, eu comecei como secretária e fui gerenciando essa casa. A sim, governanta é uma gerente do lar, sim. né? E eu comecei a gerenciar essa casa. Essa casa tinha 20 funcionários. Nossa, tinha 20 bastante funcionários, funcionários. sim, uma família tradicional de São Paulo. E eu aprendi muito, muito com esse meu empregador. Ele foi fundamental para a minha formação, em todos os sentidos, gente, emocional principalmente. E aí eu fiquei, depois aconteceu que eu acabei saindo e fui convidada para trabalhar com uma outra família em São Paulo também tradicional. E nisso foi dando sequência, estudando. é, e, Mas aí, Lu, nessa e- hum, área, não foi uma área que você sempre quis ou você se descobriu nessa não, área? não. Eu gosto de trabalhar com pessoas. Eu Uhum. gosto de dar esse cuidado, essa atenção, esse Sim. carinho. Não, isso eu sei. Não era que eu estava ali por estar ou pelo dinheiro, não. Meu foco, em primeiro lugar, era fazer bem feito aquele trabalho e atender aquelas pessoas, Sim. ver aquilo funcionar. É um prazer quando eu vejo uma cama bem arrumada, quando eu vejo uma casa limpa, quando eu vejo uma mesa bem Nossa. posta, um jantar bacana, como você disse, no final, realmente. Porque não tem ninguém que vem dizer do coração para nós, falar assim, que bacana que ficou esse Sim, é. jantar, né? As, E a gente sente a falta a disso, né? necessidade desse afeto, né? Porque eu falo, maior motivação para o empregado doméstico é no final do mês o salário. Sim. Essa coisa de eu respeito os psicólogos, os terapeutas, todo mundo. Motivação é uma série de coisas, mas motivação para o trabalhador doméstico, e eu não sei os outros também, ok? É no final do mês você ter o seu Sim, poder salário receber seu e salário. reconhecer esse seu trabalho, Sim. né? Ter um salário digno, né? Então eu acho que é isso. E eu fui entrando nessa área e estudando e buscando conhecer. Eu via que não tinha, né? Não eram. O que tinha Isso. dentro das residências eram pessoas que atendiam a porta, recebiam uma encomenda, recebiam alguma coisa, aquilo se Sim. perdia dentro da casa, perdiam joias, perdiam roupas, mandava roupa para lavanderia, não tinha. E isso, essa gerente da residência, Não era uma função tão hoje em dia conhecida, né, Lu? Eu estruturada. acho que Não era, não era, não né? era, não. Ela tinha, na verdade, quando você pensa na Inglaterra, que a gente tinha os mordomos e tal, as famílias nobres tinham Sim, os mordomos, os reis tinham. os Então, assim, palácios. exatamente, tinham os mordomos, tal. Mas era aqui no Brasil, né? A gente não tinha isso como uma profissão ou É, reconhecido. não tinha muito ainda. Ainda é um pouco meio que marginalizado A gente vai essa falar sobre isso. função de A governanta, gente né? vai falar muito sobre isso, pegar muito esse gancho que você está falando sobre isso, porque é uma profissão ainda que a gente ainda está lutando ainda para ter mais O reconhecimento nessa doméstico, área, né? né? O doméstico, eu acho. Porque eu acho que essa área que a gente trabalha, a gente sofre muitos preconceitos com muitas coisas, né? Eu vinha falando com você até agora, a gente estava conversando sobre isso, até nos bastidores, que a gente tem dificuldade, às vezes, de tentar criar situações diferentes daquilo que a gente faz, justamente pelo fato de ter medo de poder, às vezes, você empreender, de querer fazer alguma coisa, medo do que vão pensar, né? Mas o medo, Regis, o medo, e isso eu sempre coloco para os empregados domésticos, ele parte do próprio empregado. Do próprio empregado. O empregado Hoje eu tenho essa doméstico, noção. ele parece um cão que caiu da mudança. Ele não se respeita, não há coleguismo, não há união muitas Isso. vezes dentro das equipes, há uma falsa união. A gente Então é precisa um melhorar muito querendo isso. entregar o outro, é um querendo achando que o outro vai tomar o seu lugar. Gente, isso é uma bobagem, desculpa, Sim. né? Ninguém toma lugar de ninguém. O que vai te manter no mercado de trabalho hoje, em qualquer função que você vá desempenhar ou atividade que você venha fazer, é a sua capacidade, é a sua inteligência emocional, é você se manter dentro dessas pressões. E trabalhar dentro de uma casa de família é pressão contínua. Não se iludam.
É pressão contínua, Muita, você sabe disso. Você muita. tem que entregar na hora, bem Sim. feito. Tem que dar É, resultado, é né? o prato tem que estar quente, a pessoa leva 500 horas para sentar na mesa. Ah, mas no restaurante eu como. Só que no restaurante eles estão Você já tá. prontos lá, Então você tá esquenta e esperando. você está sentado esperando. Justamente. Numa casa, não é, gente. Eu escuto muito. Ah, e o hotel tem a governo. Não, totalmente diferente. O Diferente. hóspede sai de manhã, volta à noite. Então, assim, nada contra a governanta de hotelaria, Sim. mas são coisas distintas, Procedimentos né? diferentes, né? Funcionalidade Totalmente. totalmente diferente. Então, eu acho que o doméstico que precisa, às vezes, ter orgulho do que ele faz. Eu sou orgulhosa de ser empregada doméstica. Eu tenho formação superior, ok, e daí? Mas eu sou uma empregada doméstica e eu tenho muito orgulho disso. Nossa, é Eu tenho muito bom hoje ouvir isso. as minhas coisas, a minha vida caminha tal, por ser empregada doméstica. Sim. Não me diminui absolutamente nada. Empregados domésticos têm orgulho de ser domésticos. É isso que eu quero passar para vocês. Sim. Porque a gente tem muitos empregados domésticos, né? Eu sou também, eu trabalho há quase 20 anos de empregado doméstico, tá? Então, ao longo do podcast que a gente vai tendo aqui, eu vou trazer muita gente da área, tá? São pessoas que ficam no obscuro dentro de uma casa, né? Então, você tem muitas pessoas que trabalham dentro de uma casa que às vezes a gente não consegue, às vezes tem muita gente que não dá nem um bom dia. Exemplo, a Verdade. pessoa que limpa, às vezes, que varre os serviços gerais, que varre a sua casa, limpa a sua piscina, muitas das vezes as pessoas não recebem nenhum bom dia, tá? Então, eu vou trazer essas pessoas aqui para poder valorizar um pouco essa profissão também. É uma área também que deveria ter mais ênfase, porque são pessoas importantes dentro de uma casa também que precisam ser reconhecidas. Então, essas pessoas vão estar aqui também no podcast. Eu vou trazer também. Lu, me conta um pouco de uma função de uma governanta dentro de uma residência. Quais são as demandas dela dentro de uma casa? É, a governanta dentro de uma residência, primeiro é importante que ela tenha empatia com essa família, com esses empregados que estão dentro da casa. Uma das perguntas que eu faço quando eu sou chamada para entrevista, para trabalho, eu Sim, pergunto o que é que te incomoda dentro da sua casa. Eu sim. pergunto para a patroa Uma ou para pergunta quem está. importante. Por quê? Porque a partir desse fio que ela me dá, eu vou desenvolver uma linha de trabalho. Então a governanta ela vai, não adianta ela entrar numa casa querendo fazer e acontecer, não Sim, funciona. não Eu às funciona. vezes levo 1 ano, 2 anos para mudar alguma coisa dentro da equipe. Gente, é um trabalho diário da governanta. Então Uhum. ela vai E árduo. organizar, árduo, árduo, porque você entra para pôr ordem dentro de uma equipe que em tese não está muito organizada, Sim, né? Quando a gente trabalhou junto, sim. era uma família que não tinha tido governanta, existia uma pessoa que mais ou menos fazia um Gerenciava. papel de governanta, né? Governanta tem que ter voz, tem que ter Sim. atitude, tem que ter postura, porque senão não será respeitada. Ó, e eu vou colocar um adendo aqui também. Tem que ter classe, viu? Porque a Lucy tem uma fineza que eu fico até tímido às vezes com ela, viu? Então, vocês aí que são governantas, se vocês puderem fazer algum curso com a Lucy, por favor, procurem a Lucy, tá? É bobagem, Regis adora falar bobagem, mas tudo bem. Então, a função da governanta, ela vai gerir lista de compras, Sim. que o cozinheiro odeia, né? É. Eu tenho que fazer a lista de compra para a governanta, a Lucy. E eu Então, confiro, tá, gente? Eu confiro depois. A partir do que vem essa lista de compras? Do cardápio da semana. E assim eu escuto, ai, mas aqui não consigo fazer cardápio. Consegue? Claro que consegue. consegue. Você pode não conseguir no primeiro mês, no segundo mês, mas você vai conseguir fazer o cardápio. O que isso vai te ajudar, governanta? A organizar as suas compras, Sim. diminuir despesas, ver onde estão indo os desperdícios, as válvulas os ralos aí de De gastos escape. excessivos. Ela cuida das flores, da decoração, ela Sim. cuida de eventos dessa residência, ela cuida do Agenda mobiliário, das agendas, de médicos. Gente, de um tudo. é uma parte importante isso daí, Lu. Porque é aquilo que eu falo, né? Você que tem a oportunidade de ter uma governanta em casa, eu vou falar uma coisa para você.
Tenha. Por quê? Porque a governanta, ela vai ser a pessoa que vai fazer a interculação com o patrão e os funcionários. É muito importante isso ter dentro de uma casa uma governanta. As famílias que querem ter, que têm condições de ter uma governanta, eu recomendo ter. Porque é uma parte que às vezes a gente sofre muito os funcionários, porque às vezes tem algumas demandas que a gente não consegue resolver com os patrões. E você tendo uma governanta dentro da casa, principalmente que nem a Lucy, que é uma pessoa séria, uma profissional que eu respeito muito, que tem assim um conhecimento vasto, a nossa vida vai se tornar mais fácil. Então, eu recomendo e aprovo, se você tiver condições de ter a governanta em casa, tenha, porque ela vai fazer a sua vida fluir melhor e a dos funcionários também. É aquilo, né, Regis? É o que a gente sempre comenta, né? Vocês, às vezes, não têm condição de falar diretamente com o patrão. Justamente, é Para um inviável falar com ele. reajuste, para uma diária, para um uniforme, Às vezes um problema particular que você, uma coisa que que às às vezes vezes você não tem precisa de um cabeça. suporte, um plano de saúde, as férias. Então, assim, a governanta, ela é a centralizadora desses assuntos, Sim, né? Patrão, muitas vezes, gente, não quer ficar ouvindo não. lamentação nem E nada. nem tem tempo, né? Então, a gente filtra, né? A governanta acaba filtrando esses assuntos. A gente cuida de animais dentro da casa, chama os veterinários, leva no hospital. Então, assim, é uma série de coisas. E o que eu acho muito legal de ser governanta? Não tem rotina. Sim. A governanta É a não única, eu acho tem, que não tem não rotina. tem rotina. A governanta, cada dia é um dia. Fala, o que você vai fazer hoje? Ah, eu não sei o que eu vou fazer hoje. Aparece milhões de coisas para a gente fazer durante o dia, né? E assim vai. Por isso que eu acho que isso é bem legal dentro dessa função de governanta. E eu fico feliz de ser uma governanta, né? Eu fico feliz porque eu acho que se eu tivesse uma rotina todo dia ali, bater o ponto, ficar digitando, eu ia morrer, gente. Porque e não, cada dia é uma Uma nova reclamação, é uma história. nova história, é uma reclamação, é uma festa que aparece, é um jantar de última hora e tem que acontecer. Então, Isso é importante. muitas vezes o empregador, ele não sabe como que as coisas chegaram até a mesa dele, até a cama dele, até o banheiro dele, até a sala dele. Isso. Caiu do céu? Não. Teve todo um staff, teve todo um aparato, uma demanda por trás para isso tudo chegar nessa residência aí com sucesso. Os momentos da família, a gente está junto. Só que eu acho que falta um pouco desse reconhecimento, que nem você falou. As coisas não caem do céu, a cama não fica arrumada, o travesseiro não sai andando até a cama. Então, tudo isso que a gente faz, o staff faz para uma família, o intuito aqui do podcast é justamente valorizar um pouco mais essa mão de obra. E o que aconteceu, Regis, depois da pandemia, o que eu percebi, eu não sei, posso até estar enganada, gente, mas houve uma diminuição de salário muito grande, E eu estou recebendo muita reclamação sobre isso. muito grande. Muitas domésticas, mulheres, eu estou percebendo que estão migrando para a diária. Por quê? Porque elas não se dão conta que é uma ilusão, muitas vezes, fazer diária, tá? Cuidado. Você acha isso que é Eu acho, eu acho. Vai ser talvez o futuro de você ter diaristas igual é lá fora, mas eu não sei. A mentalidade brasileira, do empregador brasileiro, é muito diferente do pessoal de fora, Estados Unidos, Europa. A maneira como a gente mantém uma casa limpa é diferente. A gente tem mania de lavar, de limpar, tal. É diferente do europeu, que tem um outro sistema de vida, eles vivem de Sim. uma maneira, eles prezam um outro tipo de vida e ok, eu respeito isso. E o que eu tenho visto, muitas mulheres acabam migrando para fazer diária, e eu recebo várias solicitações de indicação para diária, e é difícil alguém me pedir isso, eu né? estou recebendo muitas mensagens sobre isso. E o que acontece? A diária é legal? É legal? Ganha um pouco mais? Ganha um pouco mais, gente. Mas não se iludam. Você vai ser exigida muito mais, você vai trabalhar. A diária aqui não é diária pouca, é diária de 12 horas, né? Uhum. Então a gente tem uma diária de 12, 14 horas aí, de repente. É puxado. Se embute uma série de coisas dentro daquela. Lá numa casa, você é só arrumadeira, ok. Sim. Então, você vai entrar às 8, sair às 5, às 6 ou às 7,
e você vai ser arrumadeira, você tem uma rotina ali. Quando você vai fazer diária, você tem que fazer tudo. Tudo, praticamente, é tudo. E muitas vezes você tem que lavar e passar também. Sim. Então, é uma confusão. Muitas vezes, e aí é que a gente vê a falta de união entre a nossa classe. Sim, tem muita, viu? A pessoa nunca lavou e passou, mas ela diz, eu sou lavadeira e passadeira, porque ela acha que ela lava a roupa da casa dela e passa a roupa da casa dela, que é igual. Não é. Não é igual. Não é. Tem nada a ver Você uma vai coisa lavar com a uma outra. roupa que custou muito mais caro, que exige um cuidado a mais. Não que sua roupa não exija cuidado, exige. Mas você não tem a delicadeza em lavar a sua roupa em casa. Você olha a etiqueta quando você lava a roupa? Às vezes não. Você Não, põe eu lá não. na máquina tudo, às vezes tá até escrito na etiqueta, não põe na máquina, mas você põe tudo na máquina. Joga lá o sabão. Joga lá e joga o sabão um monte. Bateu, tá ótimo. E você vai poder fazer isso numa casa de uma madame? Lógico que não. Não vai. Não vai. Então o prejuízo vai ser enorme. E uma outra situação que tem da diarista em relação à CLT. A diarista não tem 13º, não tem férias. Se ela se acidenta, ela não recebe. E ela vai pagar o aluguel, a luz, a água, o gás, de que forma? Se ela ficou 15, 20 dias sem trabalhar. E eu já vi muito isso. Pessoas desesperadas me ligando, pedindo ajuda de arrumar o emprego novamente. Ficou afastada 2, 3 anos da função CLT para ser diarista. E foi bacana, foi legal, enquanto ela estava bem de saúde. Sim. Então, sabe? E o que gera tudo isso? E o que eu te pergunto, Regis, dentro dessa categoria de doméstico que é tão esquecida às vezes. Sim. Ai, não, mas olha, o Muito. governo reconheceu com a PEC dos domésticos de 2015, agora eu tenho registro, né? Adoro essa palavra. Agora eu tenho registro, eu sou reconhecida, eu tenho fundo de garantia. Mas escuta, presta atenção, mulher, homens, né? Jardineiros, copeiros, motoristas, babás, vamos prestar atenção. Leia o contrato de trabalho de vocês. Vamos, né? Escolha o seu salário e diga assim, eu preciso disso para viver. Sim. Eu vejo absurdos de salários. Personalidade, E né? eu falo, gente, quando eu faço uma entrevista que eu dou os treinamentos na residência, eu faço a entrevista, quanto você paga de aluguel? X. Quanto você paga de luz, de água, de X. Aí eu faço a soma pelo salário que é oferecido para aquela pessoa e eu chego para a patroa e digo, não cobre, essa pessoa fica angustiada aqui. Não vai ter... Aí assim, evoluir, mas é o né? governo? É o governo? Exatamente. Quando você tem uma carga tributária que nós estamos tendo e ninguém faz nada de 27,5% de um bendito de um imposto de renda, quando a gente tem 11% de INSS, Sim. você soma isso, você acaba deixando 40% do seu salário para o governo. Sim. Como é que o doméstico aguenta isso? Não Mais aguenta. uma série de coisas que ele tem que pagar. Como é que esse doméstico consegue ter paz? Eu juro, eu não sei. E aí elas se metem a ser diarista. São felizes 1 mês, 2 meses, 3 meses? Ótimo. Aí a patroa viaja. Regis, você sabe disso. Uhum. Que você vive isso. Sim. Eu vivo isso, você vive isso. A patroa viaja. A diarista vai receber? Não, porque não vai ter trabalho. Não vai ter trabalho. As contas dela vão parar de chegar? Não vai. E aproveitando o gancho da Lucy também, é uma coisa que ainda a gente está aqui no podcast e a gente vai brigar muito por isso, né? Porque existe muitas ainda empregadas, né? Como a gente tem a maioria de empregadas domésticas ainda mulheres, né? É uma porcentagem bem mais alta do que homens, né? Tem muitas empregadas ainda. Isso daqui, esse podcast, vai ser um lugar que a gente vai brigar também para poder ajudar essas empregadas domésticas. Porque tem muitas, que nem a Lucy falou, que vão para ser diarista, mas tem muitas ainda que nem registro tem em carteira. É verdade. Tá tudo na ilegalidade. Custa você valorizar seu funcionário, registrar seu funcionário. Passou de 3 dias trabalhados numa casa de família, é obrigatório registrar. Passou de 3 dias, já não é mais diarista, já se torna uma funcionária. Então a gente temos que dar voz a essas pessoas que ainda vivem nessa situação. Aproveitando também, Lu, o que você acha? Você acha que a governanta hoje está valorizada? Como é que está a nossa classe em relação à governanta? Assim,
Como eu me valorizo, Sim, isso eu sei. Porque também é você tem aquilo, currículo para isso, tá, né? não, Você tem mas é conhecimento, né? aquilo, você tem que correr atrás da sua Sim, vida, do seu currículo. Nenhum CEO chega aí, eu sou CEO e pronto. Não, ele corre atrás, ele sim, estuda, né? Ele corre atrás de agregar conhecimento na vida profissional dele. E o doméstico é a mesma coisa. Eu vejo pessoas que falam assim, eu sou arrumadeira fina. Tá, que, descreva o que que é arrumadeira fina. que não tem nada a ver uma coisa com a Não tem outra, nada. né? Exatamente. Então, Arrumadeira fina é uma coisa, empregado eu acho que é totalmente diferente, né? então, assim, aí você vê. Sou empregada doméstica, eu faço tudo dentro da casa. E aí ela sai ela trabalha lá 4, 5 anos nessa casa e, ok. Depois ela sai, ela diz que ela é cozinheira. Ok. Mas que você estudou? Você fez? Então, assim, as governantas, eu acho que algumas são valorizadas, como em todas as funções, Sim, algumas são valorizadas. Eu tenho amigas governantas valorizadas. E que na verdade, é mérito de cada uma, porque é de se impor. E aí você vai dizer para mim, Lu, mas hoje você pode se impor. Não, eu sempre me impus. Profissionalmente, eu sempre me impus. Desde o meu primeiro trabalho, gente. Eu nunca deixei que dessem um valor de salário para mim e eu falava, ok, eu aceito isso porque eu estou precisando. E precisei, viu? Preciso até hoje. Trabalho não é porque eu acho bacana, não. Trabalho porque preciso mesmo. Sou aposentada, aposentei já, comecei a trabalhar muito jovem e aposentei e continuei trabalhando. Como você disse, quando a pessoa trabalha mais de mais de 2 dias, 2 dias 3 dias, já tem que ser já registrado. tem que ser Não é registrado. mais diarista, tá? E as pessoas aceitam, não tem como, né? Então, isso daí. E a governanta está sendo valorizada? Tá, mas ainda existe muito aquilo. Ontem eu recebi uma ligação de uma arrumadeira copeira Sim. que convidaram ela para ser governanta. Mas como assim? Aí, Do nada? do nada. Virou governanta? Aí eu peguei e falei, mas primeira coisa que eu perguntei, qual vai ser o seu salário? Aí a pessoa respondeu, aí falou assim, eu falei, mas você vai ser copeira, arrumadeira? Vou. Falei, então, filha, esquece, você não vai ser nenhuma coisa nem outra. Você será cobrada porque o ar-condicionado não funciona, porque a cama não está limpa, não está arrumada, não está passada, Ô, as flores estão murchas. Então, Lu, cuidado. dessa demanda, né, da valorização da governanta, a gente também, eu queria voltar um ponto um pouquinho antes, para falar também que, além de você ser uma governanta e de cuidar de todo o amparato relacionado a uma casa, você também tem que ter um conhecimento também de fornecedores, né? É uma parte Sim, importante, né, Lu? sim. De saber manutenção, de saber Você tem mexer que com ter um, essas, tem que ter você uma tem que equipe ali ter, para poder você tem que ter conhecimento de fornecedores, de prestadores de serviços. fazer uma Olha, junção, né? gente, de N situações, tá? Eu tive uma demanda o ano passado, foi uma coisa até meio, meio engraçada. Entrou os carros elétricos, né? Sim, isso. Hoje em Aí dia, foi um Deus nos acuda. Eu tive que fazer uma instalação para carregar o carro elétrico. Meu, você não sabe que de alguma forma, né, você tem que instalar dentro da casa ou no prédio, né? é no prédio. E, Não, mas aí você tem a entrada da rua. Eu fui sim, estudar. É isso que eu falo, gente. Eu fui a estudar diferença tá aí, tá? o que era fazer uma instalação para cá. Eu vi assim, mas é instalar um chuveiro. Gente, é uma Eu não tenho loucura. conhecimento sobre isso. Hoje os prédios, as novas construções aí que estão aparecendo no mercado, acho que já de algum tempo, Já vem com alguma já coisa, né? vem, é uma coisa de uns 5 anos, ou se eu estiver errada, me corrijam, já tem, uma infra para carros elétricos, tá? Mas é a infra. E depois você tem o equipamento que você tem que contratar, e eram poucas empresas, hoje já tem um pouco mais, isso cresceu bastante. Então já está um pouco melhor. Mas governantas, se atualizem, tá? Corra Essas que atrás. realmente são governantas, a gente precisa se atualizar e correr atrás. Lembrando E essa que. valorização, desculpa, Regia, essa Não, valorização da função de governanta vem exatamente disso, do poder de resposta dessa justamente. governanta, tá? De poder também se informar, Solucionar. solucionar o problema. Porque, assim, é aquilo que eu falo. Abrir a boca para falar que é, todo mundo Tá. pode, tem boca, fala o que quer. Mas você executar e chegar e fazer, é aquilo que eu falo. Você tem que ter conhecimento, tem que buscar conhecimento, senão você não vai conseguir.
Lembrando que aqui o podcast, o intuito é de a gente ajudar a nossa classe dos empregados e empregados domésticos do E aqui lar, é a tá? polêmica. Não é para arrumar confusão com os patrões. A gente quer ser uma voz para poder auxiliar vocês, que muitas das vezes a gente não tem como falar o que a gente sente, passar alguma mensagem para vocês, justamente porque a gente às vezes não tem condições de conversar com vocês. Aqui a gente vai trazer os funcionários às vezes para contar alguma angústia, para contar alguma dificuldade de conversar. Então aqui é para fazer uma união com a família, não é para arrumar briga, não é para É para manter o transformar, emprego, né? para manter o emprego. Então a É, gente quer, da mesma forma que hoje existe muito podcast falando sobre tudo, é. a ideia aqui também é a gente falar um pouco da nossa classe. Então, valorizar a nossa mão de obra. Não, aqui a gente não vai brigar com família. A gente vai. Não é Se tiver glamour, que não é falar nada. bem da família, a gente vai falar bem da família, vai elogiar a família. Eu tenho muita coisa para falar de famílias com quem eu trabalhei, Eu agradecer. também. Com o tempo eu vou falando aqui o nome das famílias, porque o bem tem que ser falado. O bem tem que ser falado. Então a ideia é essa aqui, tá? Lu, tem alguma coisa ainda que você pretende, tem algum sonho que ainda você não conseguiu realizar trabalhando em casa de família? Alguma coisa assim que você gostaria ainda de concretizar? Eu acho que, do âmbito profissional, eu acho que a governanta é o estágio máximo que chega numa residência, né? É, a governanta é o topo É o topo da cadeia de da- funcionário. do organograma dentro da residência, é a governanta, né? Ela é odiada. A governanta é odiada, tá? Não se iludam não, colegas. Ela é odiada. Regis é meu amigo, mas ele me tinha um odinho, assim, por mim. Mas não, eu acho que é Ele válido a tinha um gente. odinho. Não, eu Mas é acho. normal, gente. Eu não me Opiniões incomodo, diferentes, é não. normal a Ó, gente ter. governantas, prestem atenção. Vocês ouvem, mas não coloca para dentro isso não, porque não é pessoal. Quando você tem dentro de uma casa o Sim, funcionário falando e acontecendo, quando for uma coisa grave tem que demitir, tá, gente? Não tem muito o que fazer não. E não pode gerenciar com o coração não, tem que ser com a razão sempre, né? Então é isso, não tem muito o que fazer. Mas mas, assim, sonhos dentro. Ah, eu queria ver os domésticos ó, mais qualificados, mais valorizados, sim, sabe? Eu legal. acho isso. Acho Eu acho que, que o nosso né, ter intuito aqui é salários isso. dignos, sabe? Eu acho que as leis trabalhistas precisariam ser um pouco melhoradas, sabe? A gente sai às vezes da casa. Eu conheço pessoas que saem de casa 4 horas da manhã. Sim, Gente, é é muito sofrido. sofrido, A né? gente, é aquilo que eu falo, a gente, eu e a Lucy, não é que a gente somos privilegiados de algumas coisas, tá? Não é. Quando você se torna uma pessoa privilegiada, é pelo fato do que você fez lá atrás. Então, eu hoje, eu sou um cozinheiro que já trabalho na área há 20 anos, a Lucy também tem uma experiência de muitos anos, mais de 20 anos trabalhando nessa área. E a gente chegou hoje a ter um salário melhor, ter algumas condições melhores, pelo fato do que a gente fez lá atrás, tá? Então, assim, a Lucy sempre tá sempre procurando se informar mais, fazendo curso. Você, que é cozinheira de uma residência, não acha que aquilo que você faz, aquele arroz e feijão, aquela coisinha, vai ser para sempre? Que não pode ser para sempre. Você tem que se informar, você tem que buscar conhecimento. É o que eu faço. Hoje eu sou cozinheiro, muitos anos trabalho em casa de família, mas se eu ficar com aquele arrozinho e feijão, eu não vou sair do lugar e eu não vou conseguir agregar salário mais. Então é a gente que Exatamente. faz, né, ser reconhecido, chegar, Exatamente. ganhar melhores salários pelo fato do que você apresenta, o conhecimento. Então tem muitos aí Exatamente. que ficam reclamando também, Lu, que às vezes eu falo, os salários estão baixos. Estão baixos. O que que você está fazendo para melhorar esse salário? O que você faz? Exatamente. Eu pergunto Justamente. isso. Então, o que que você faz para melhorar o seu salário? Quer ganhar mais? Dê mais condições, mostre para o patrão que você está se informando melhor, está tendo mais conhecimento, Às né? vezes não querem se dedicar, só quer fazer o basiquinho e O básico, o acabou, arroz e feijão tá entendeu? bom, Coisa linda. Tá bom. Então, assim, eu penso isso, que você, para pleitear melhores condições de trabalho, eu acho que em são todas as profissões é salário, isso. exato. Você tem que correr atrás, Tem você que correr tem que atrás. entregar resultados também. Porque muitos empregadores, às vezes, se mantêm naquela situação de comodidade com aquela equipe, porque trocar é muito complicado, gente, ficar trocando equipe. E o empregador, ele não quer, sabe? É uma dor de cabeça você trocar um empregado que
Inclusive, só um momento, Lu, tinha uma foto nossa aqui que o Paulo colocou. Ai, Essa que foto, linda. isso é para mostrar, né, que a gente trabalhou junto, É, então o período foi muito legal esse período. saudade que dá, né? Uma saudade imensa, né, que foi um momento de aprendizado, eu aprendi muito com a Lu e foi uma troca muito boa, então esse foi um momento que a gente estava trabalhando junto. É uma foto, uma lembrança muito legal. Foi um evento que a gente fez, de vários que a gente fez. E assim, para mim, um orgulho poder estar recebendo a Lucia aqui nesse dia. E isso Obrigada. mostra só que aquilo que eu falo. Por mais que a nossa classe seja uma classe que assim não seja unida, é uma classe que tem muito inveja, ciúmes. Eu acho que isso é ridículo nos Uma tempos que a gente fofocaiada, uma né? fofocaiada nos tempos que a gente vive. Isso demonstra que conseguimos sim ter amizades sinceras e verdadeiras. É, Tá aí a prova. Tá aqui a pessoa. Eu recebi na Lucy no meu primeiro podcast, então isso é maravilhoso você poder falar isso, olhar no olho da pessoa e falar assim: eu amo você, eu gosto de você. A vida me deu uma obrigada. amiga dentro de uma classe que temos dificuldade de arrumar amizades verdadeiras. Porque o que acontece? A maioria das vezes é uma disputa que está ali para ver quem leva água, para ver quem que leva o café. Desnecessário isso, não é, Lu? Então, às vezes, é É, uma disputa desnecessária, né? Porque cada um tem sua função dentro de uma residência. sabe o que acontece, Regis? Uma vez eu fui para uma entrevista e eu escutei da pessoa dizendo assim, do empregador: ah, e os funcionários da minha casa eu trato como pessoas da família. Aí eu parei, respirei. Não, assim, não é sendo desagradável, gente. Mas me preocupa isso, porque eu perguntei, e ele tá no testamento? A pessoa ficou sem voz. Eu fui até assim, né? Mas é isso, a pessoa tá no testamento, né? Porque a pessoa da família, não é verdade isso, gente, desculpa. É uma relação de negócio porque envolve pagamento, Sim. tá? Eu fui contratada para desempenhar excelência no trabalho e eu tenho que entregar esse trabalho com excelência e ao final do mês eu recebo por esse trabalho de excelência. Uhum. Ponto. É isso. É uma Tem troca. harmonia, tem amizade, tem o respeito, tem o carinho, lógico que tem. Tem. Porque em todo trabalho você tem que ter essa coisa do carinho, E, senão e, é, fica um negócio mecânico, né? e é o que a gente mais procura, né? O que a gente tá falando aqui, o que a Lu tá passando, e o que eu também vou bater muito na tecla, que é o seguinte, a gente quer trabalhar num ambiente que seja tanto bom para o patrão, tanto bom para o funcionário. A gente quer ter uma harmonia. A gente quer ter uma harmonia de tratar bem o funcionário, a gente quer ter uma harmonia bem de tratar o patrão, de ter coleguismo, do patrão ficar feliz que a equipe está se dando bem. E muitas das vezes a gente não consegue obter esses É. resultados. Então isso é a maior dificuldade que eu vejo hoje em dia nas casas. Hoje, graças a Deus, eu agradeço muito a esses influenciadores que hoje eu estou criando esse podcast aqui por enquanto, e se Deus quiser, eu tenho certeza que eu vou conseguir, eu ainda sou uma pessoa invisível ainda perante as pessoas. Mas eu quero que esse podcast seja um podcast visto, por quê? Porque aqui vai ser uma voz diretamente relacionada a muita coisa que a gente não consegue falar numa residência. Então, esses influenciadores hoje, eu agradeço hoje vocês que mostram às vezes os seus funcionários, né? Eu vejo muitos vídeos, né? Eu vi um vídeo da Maria Card, né? Nigro, presenteando os seus funcionários. Não é isso o presente, é a atitude que a gente às vezes quer, né? É, não é o Não é presente em o si, presente. mas é a ação, É né? a De ação lembrar, de né? Isso é bem lembrar. legal. Porque É. assim, a gente chega a algumas certas datas, né, Lu, que a gente fica naquela Fica na expectativa. expectativa. A gente é Você, uma criança às vezes, né? você que Porque é governanta, eu acho que você recebe uma eu luto por enxurrada de isso. pessoas, Eu dos luto. funcionários falando, Lu, vai ter alguma coisa no final do ano? É, vai ter, Vai vou ter, ganhar, é isso. né? Então, Eu vou te falar, eu trabalho numa casa muito bacana, muito bacana. Eu presto consultoria para essa residência, já estou há bastante tempo lá. Eu tenho um carinho imenso por essa família e eles têm isso realmente. Todo aniversário dos empregados, cada um, pode ser 3 no mês, a gente tem um belo de um bolo, tem os legal. brigadeiros.
A patroa Isso ajuda, fica, né? canta parabéns e às vezes até dá uma confusão, né? Porque o empregado acha que pode tudo e não pode. Não pode. Existe uma hierarquia dentro dessa casa, um respeito e tem que ter uma conduta de convivência, porque senão vira uma bagunça. Sim, tem que Porque o ter, pessoal manter o acaba confundindo e ali profissionalismo, não é né? sua casa, né? Ali é o seu local de trabalho. Mas o carinho que essa família tem, o respeito que essa família tem por nós, domésticos lá, é um negócio que eu, nesses anos todos, eu pouquíssimas vezes eu vi. Pouquíssimas vezes eu vi. E não é pelo bolo, mas é pela ação em si. É isso que me chama a Atitude, né? atenção lá. Eles são corretíssimos em relação a pagar as diárias, quando ficam horas a mais, quando assim, é um respeito com férias, respeito com férias. Então, assim, há famílias boas, famílias sensatas, há gente, há de tudo Sim, nesse mundo. nesse mundo há Por de isso que tudo. eu não estou aqui querendo causar ou falar mal de empregador. Não esperem assim, isso de mim, domésticos, não esperem, Sim, né? isso não vai De ter. jeito nenhum, não é a intenção de empregados e empregadas domésticas do lar, não é, eu creio que é isso. Por isso que eu aceitei, porque eu não viria para um podcast que fosse causar polêmica ou falar mal de patrão, não viria. Nem eu Não é também. essa a minha intenção, porque se eu não estou feliz numa casa, eu saio, eu peço demissão. Justamente. É a melhor coisa que tem que ser Simples feita. assim, eu estou para fazer um bom trabalho e entregar aquele trabalho que eu fui contratada. Fazer economia, a casa ficar bonita, a Dentro equipe. daquilo que você foi contratado, é Exato, a isso. equipe trabalhar direito, a casa ficar em ordem, não ter problemas de manutenção, de coisa, resolver a Sim, casa funcionar. Uma governanta ela é paga exatamente para que a casa funciona. flua com paz, sem os patrões perceberem que teve qualquer contratempo no Problema. meio do caminho para que algo aconteça. Imagine você monta um evento, chegar na hora de iniciar o evento, não tem o chopp, não tem o gelo, não tem o prato, não tem. Isso nunca pode acontecer. A Nunca governanta pode. ela precisa solucionar isso. Como? Na prática. Na realidade, é o que nem a Lu. Vou aproveitar o gancho da Lu aqui e falar sobre isso, né? A gente aqui, a ideia aqui do podcast é a gente bater um papo sobre carreiras, sobre momentos que a gente passou em residências. A gente não vai aqui de forma alguma falar mal de família, nada. É aquilo que eu falo, o funcionário ele tem um problema. Tá insatisfeito, não tá legal, não tá feliz trabalhando naquela casa, não sai falando mal da Não sai casa. falando. É horrível isso. Você tem que Falta existir um de ética, respeito, né? falta de ética. Não tá feliz na casa? Saia da casa. Mas não fique falando mal da casa. Não fique aí falando que a família é isso e aquilo. Não, guarde para você. Não tá feliz? Procura outra coisa. Chega para a família e fala: ó, obrigado. Não tô mais a fim de trabalhar aqui. Tô entregando o cargo, vou seguir minha vida. Ótimo, porque você vai deixar a porta aberta. Deixar a porta aberta, é A porta que verdade. você entra é a mesma com que você tem que sair. Eu e a Lucy temos vários relatos de coisas que aconteceu aí, que fica nos bastidores de funcionário mal educado, que fala mal de família. Eu acho isso terrível. A gente tem que agradecer que as famílias abrem a porta da casa delas para a gente poder entrar e viver momentos muito bons também. E pagar nossas contas, né? Pagar nossas Levar contas. comida para Então, casa. o podcast, a intenção é essa, de você, funcionário doméstico, vir aqui contar histórias e ajudar a nossa classe a ser um pouco mais Porque a carga falada. tributária do doméstico é alta É também, né? alta, Para o né? empregador, o governo criou uma série de coisas, agora entrou com mais uma taxa aí. É complicado, Eu gente, não é estava eu fácil, tava não. acompanhando algumas notícias sobre os empregados domésticos também, porque está em trâmite aí, eu não sei, tá? Eu estou me informando sobre essas coisas, né? Que tem muitas empregadas também reclamando também que não tem direito ao PIS/PASEP, né? Porque é só as Não, pessoas que são registradas em empresa, né? não tem. E as pessoas não sabem, né? Que geralmente a gente que é registrado em residência, geralmente a gente é registrado em pessoa física. Pessoa física não tem como você receber PIS/PASEP. Na verdade é que o empregado doméstico, na teoria, ela não dá lucro, né? É. Então é isso, não é uma empresa, né? Então, essa é a questão. Essa questão do PIS/PASEP para Mas, empregado doméstico está em trâmite mas aí, isso pelo que eu importa, fiquei. receber o PIS/PASEP? Vamos lá. É aquilo que Eu eu assim, me falo. pergunto isso. Não era melhor você ter um salário digno? O Justamente. governo baixar a carga tributária do empregador, sabe? É esse tipo de coisa, né? Aí a pessoa fica em cima de uma situação que ela poderia, às vezes, procurar outros Mas meios, então, né? mas quem acaba fazendo esse pagamento do PIS/PASEP é o empregador, por isso que eu te falo. E aí o que acontece? Isso reflete no salário do doméstico, Regis. Então, assim,
em que ponto, até que ponto é legal, viável e bacana para o doméstico receber o PIS/PASEP, que depois de 5 anos é um salário mínimo. E assim, se você recebe até 2 salários mínimos mensais, eu duvido, e assim, com raras exceções, que algum doméstico queira receber 2 salários mínimos mensais. Gente, são raríssimas exceções. Lu, conta um pouco pra gente e manda uma mensagem para as pessoas que estão ouvindo. Eu acho que a mensagem que você vai mandar é diretamente, né, para nossa classe, né? Para os empregados domésticos. Manda uma mensagem para os nossos ouvintes, para os nossos seguidores. Eu espero que vocês ajudem a nossa página a crescer, para poder a gente divulgar mais coisas. Aproveitando o gancho aqui, antes da Lucy falar, eu preciso de ajuda para poder manter o podcast. Então, se por favor, alguém que puder ajudar com patrocínio, puder ajudar com alguma coisa de parceria, porque assim, eu tô aqui no estúdio, né? Então isso daqui tem um orçamento que eu tenho que arcar, né? Então eu ainda trabalho, ainda sou empregado doméstico também. Então eu tô tirando do meu bolso. Então quem puder ajudar o podcast com parceria, eu vou ficar muito agradecido porque não é fácil chegar até aqui e para manter também eu preciso de ajuda. Então, quem puder ajudar, eu tenho certeza que se quiser fazer alguma parceria comigo, pode fazer, que eu tô de porta aberta, coração aberto, para a gente poder crescer junto. E eu gostaria, Lu, que você mandasse uma mensagem para as pessoas, dos empregados domésticos, porque eu acho que vai ser de grande valor para eles. Domésticos. O que eu posso mandar de mensagens para vocês é o seguinte: o professor Mário Cortella ele usa uma frase do Beda e que ele fala o que eu posso fazer melhor aquilo que eu já faço com o que eu tenho, né? Então é isso que eu falo para vocês. Se perguntem todos os dias o que que eu posso fazer melhor dentro desse trabalho que eu já faço, né? Uhum. O que que eu Boa. posso fazer melhor? Então, perguntem isso todos os dias. Não façam no automático ou por fazer, mas façam melhor. Mesmo que você esteja meio infeliz, insatisfeito ou não gostando. Porque fatalmente o teu empregador vai perceber que você está se dedicando e fazendo melhor. Pode ser que não tenha frutos ali, mas vai ter em outro emprego, com certeza. Faça melhor aquilo que você já faz bem feito. E o que eu quero dizer também é que aqui a gente sempre vai estar trazendo informações, tudo relacionado. Eu vou, né? Quem quiser vir falar comigo, trazer alguma história, eu vou entrevistar todo mundo aqui, né? Aqui vai ser um entretenimento, então não vai ser só a governanta, vai ser o cozinheiro, vai ser o mordomo, vai ser a babá. Eu recebo muita mensagem de babá reclamando muito das condições que está passando, salários baixos, tem muita conversa ainda. Pelo fato desse daqui ser o primeiro podcast, né? Eu poderia ficar aqui com a Lu conversando 3, 4 horas O dia inteiro. tranquilamente. É Então, como é verdade. o primeiro podcast, então assim, vocês me desculpem se tiver alguma falha, alguma coisa que saiu fora do contexto. A gente só aprende fazendo. Então, eu tô aqui também para aprender também. E eu espero que com o tempo, com a passagem do tempo, eu vou adquirindo mais experiência e se tornando cada vez mais esse bate-papo, de alguma forma, um, uma informação para passar para vocês, trazer muito mais informações para trazer para vocês e muito mais experiência. Lu, para quem quiser contratar seus serviços, ó, a Lu, ela dá cursos para residências de alto padrão. Então, assim, você que tem uma equipe, quer formar uma equipe treinada, é, ali em um conjunto que dê harmonia, ela vai identificar todas essas coisas. Então, assim, a Lucy, ela dá cursos, ela tem muito conhecimento em relação à etiqueta, ela conhece tudo relacionado a uma residência, ela vai transformar a sua casa num paraíso. Você pode ter certeza do que eu estou falando. Obrigada, Red. Então, Lu, o que você tem o seu telefone? O Tem. que você pode oferecer no seu curso para quem quiser contratar os seus serviços? Eu dou treinamento desde babá, jardineiro, copeiro, motorista, todo o staff dessa residência, eu faço esse treinamento.
Não publico em redes sociais, porque cada casa é uma casa, cada casa tem a sua rotina, o seu estilo, o seu modo. Sim, é. Eu não Como você mexe com posto. muitas, né? Exato. Eu acho que é tão confidencial e é tão uma Pessoal, né? questão de segurança e pessoal, eu não posto, gente. Muitas pessoas me pedem, me manda uma foto. Manda uma foto das mesas que você ensina a montar. Eu ensino regras de etiqueta, eu ensino atualizadas até, postura, jamais quero ser uma Matarazzo. Não, de jeito nenhum, mas a gente tem que ter educação, tem que Sim. ter postura. Por isso que eu digo, não vim aqui para criar polêmica, falar mal de patrão de jeito nenhum. Eu amo tanto os domésticos quanto os patrões, independente da classe, Eu acho que a gente vai ser um né? porta-voz deles É um aqui, né? porta-voz. E eu dou esses treinamentos. O meu telefone é pelo WhatsApp, eu não consigo às vezes atender, mas eu respondo a todos. Não liguem, por favor. Me mandem mensagem, terei imenso carinho em respondê-los e até para os domésticos que queiram me mandar mensagens, sem problema nenhum. Ó, lembrando que a Lu também, ela, fora esse trabalho que ela faz, né? De dar curso, esse tipo de coisa, tem uma coisa que vocês também precisam saber. A gente também, tanto eu quanto a Lu, eu vou trazer esses áudios pra cá. Uma hora eu vou trazer, porque eu tô mandando as pessoas que eu e ela conseguimos colocar em empregos. A gente tem um É, trabalho aqui externo que, assim, a gente, muitas das vezes, a gente sofre por não ser agradecido. Muitas das vezes a Lucy coloca pessoas para trabalhar em residências, eu também, e você que é funcionário doméstico, às vezes, não tem, assim, sabe, a hombridade de falar assim: obrigado, Lu, por ter colocado no emprego. Eu estava parado, sem trabalhar, e você fez com que eu conseguisse abrir uma porta. Ó, eu vou falar uma coisa para vocês. Seja mais grato àquelas pessoas que te ajudam, porque assim, eu recebo, eu ajudo muitas pessoas às vezes com indicação de vaga, emprego. Eu sei que vocês aí da agência vão matar a gente, mas infelizmente não é que a gente quer concorrer com vocês, é que às vezes as pessoas não têm conhecimento de agência e às vezes também as famílias, né, Lu, não procuram uma agência, né? Eles querem uma indicação, né? às vezes eu Nada indico contra a agências, agência, tá? eu indico algumas agências, sim, dependendo da situação, eu indico Eu agências. também indico. E indico várias agências de São Paulo, tenho um respeito muito grande por Eu elas. também, e elas vão vir aqui Eu já também. fui muito ajudada por algumas Eu agências em também. São Paulo. Um dos melhores empregos que eu peguei na minha vida foi por agência. Tenho um respeito imenso pelas donas das agências, né? Em todo setor tem boas e tem ruins, não tem jeito isso é sempre. Isso é normal, Então é né? normal. Mas tem famílias que não querem contratar a agência. Justamente. E a Aí agência o às vezes pessoal não fala, é por entende, causa né? da taxa, mas não é verdade. É porque, aí é que eu te digo, igual a gente tem um monte de funcionários, um monte de pseudos ou tipo, né? Hoje é assim, é tipo cozinheiro, é tipo arrumadeira, é tipo motorista, é tipo babá e é tipo agência. Então, assim, não são pessoas capacitadas, porque a agência ela tem encargos, ela tem o aluguel do espaço, ela tem uma série de situações. E quando ela indica alguém para a residência, ela tem também uma tributação lá, ela tem despesa. Então, assim, quando a gente indica para uma residência, é diferente. A gente, às vezes, não tem. Eu, hoje, cobro para indicar. Eu não indico mais de graça. Eu vou te falar por quê. Porque, do mesmo jeito que o empregado, às vezes, não agradece você pela indicação, a pessoa que você indicou também não agradece, não, tá? Sim. Ela sabe ligar para você para reclamar que a cozinheira que você indicou não é isso, não é Isso. aquilo. Fica com ela lá às vezes 2 anos, depois quando manda embora não presta. Então eu sofri muito com isso. Eu antes me desgastava muito, hoje não mais. Quando eu passei a cobrar uma taxa por indicação, porque antes de eu indicar eu pesquiso onde trabalhou, o que faz, como é que não faz. Isso eu Eu sei. coloco o perfil Da daquela pessoa. pessoa, não indico qualquer pessoa. Senão eu mando para a agência, porque eu não quero ter dor de cabeça. E quando eu não tenho tempo, eu falo, olha, fala com a agência tal, acabou. Então, assim, essas indicações das agências são sérias. Eu acho que vocês precisam também buscar as agências, não é Sim, problema porque nenhum. ela faz como se fosse uma varredura na vida É da uma pessoa, varredura, né? exato. Para poder colocar essas pessoas, porque o que acontece? A gente ainda sofre com esses mal funcionários domésticos ainda. Esses que acabam com a nossa classe. Quando a gente fala que a nossa classe é um pouco desvalorizada, que sofre, é justamente por causa de você, empregado doméstico. Você que causa essa situação, sabe por quê?
Porque você, em vez de entrar numa residência e agir corretamente, você começa a Ser agir. respeitoso, trabalhar direito, né? E infelizmente É. tem muitos funcionários domésticos que ainda pratica coisas feias, que é pegar coisas, furtar coisas. Ridículo Não isso. usa uniforme, fica, Ridículo. sabe? Isso acaba com a nossa carreira. Você que faz essas coisas erradas dentro de uma casa, você prejudica todos, que às vezes o patrão gosta dos outros funcionários, mas aí tem aquela ovelhinha negra que prejudica os outros. Então, por favor, a você que às vezes a gente indica, ó, lembrando, vocês que são da agência, e a gente aqui indica porque quando às vezes a família não quer, que é uma indicação pessoal. Nada É, contra vocês. Sem vocês a gente não somos nada não também. querem. A agência é importantíssimo, né, Lu, pra gente arrumar Importantíssimo. emprego. Porque a família precisa de todos os dados, levantar informações para poder colocar dentro de uma casa, justamente para não correr o Para risco não, de estar colocando, como muito das vezes aconteceu aí, de uma empregada doméstica, muitos relatos, tem muitos vídeos, tem aí, né? De entrar dentro de uma casa, vai lá, faz a faxina e rouba. É horrível isso tem daí. muita Por coisa, é favor, muito complicado. isso acaba, assim, matando a nossa classe. É um dos receios que eu tenho. Eu não costumo, o pessoal de agência às vezes fala, ah, você indicou. Não, não indico, gente. Não se iludam achando que eu fico indicando. Não, não fico, porque eu não tenho nem tempo para isso. E eu tenho muito medo de indicação, entendeu? Eu também. Às vezes me ligam e falam, ai, olha, meu amigo. Não indico quem eu não conheço. Sabe, é muito sério. Uma indicação é um negócio extremamente sério. Porque E a agência ela está capacitada para isso. Elas fazem pesquisas da da vida vida, da levanta pessoa. Não informações. dá, não dá. E a agência é tão importante que a agência vai fazer uma busca em relação àquela pessoa, até das decorrências que ela teve em outras casas. É, Porque geralmente, se você teve algum problema em outra casa, a agência vai identificar isso e vai passar isso para o patrão que você está concorrendo àquela vaga. Então, por isso que eu falo para você, se você não quer mais trabalhar naquela casa de família, saia pela porta da frente, porque depois você vai precisar de referência e a referência é importante para você entrar na outra casa de família. Não é, Lu? Então, assim, mas tomem é cuidado com conduta, né, isso. Regis? É um negócio complicado porque é conduta da pessoa, né? Tem gente que estuda a casa e entra e faz. Não tem Não como, tem como, né? né? As coisas assim que. Tem as câmeras, graças a Deus eu falo que as câmeras nos protegem, né? Eu acho que tem gente que não gosta de trabalhar com câmera. Eu amo câmera, gente. Porque ela nos protege, tá? Eu falo sempre É, isso, nos dos protege. dois lados, né? Não é. O empregador, ele não sei nem quanto que ele olha, mas quando tem alguma coisa que É só aconteceu puxar errado ali, lá olha a câmera, né? e não vai. Não deixa dúvida aquilo aí, porque é a ação em si, né? Então, eu realmente não me... né, até esqueço que tem câmera na casa. Primeiro que eu não ando falando bobagem, não ando... Então, assim, para mim, câmera e nada... Mas é bom a É bom. câmera. Eu quero agradecer aqui a Lu pela presença aqui do Obrigada, podcast. meu querido. Lu, me desculpe qualquer coisa, como é o primeiro podcast, eu acredito que a gente, com o tempo, só lembrando que a Lu vai participar mais vezes aqui É, né? e Acha. provavelmente ela vai estar junto comigo aqui, às vezes me ajudando, fazendo alguma entrevista. O podcast foi, graças a Deus, ele foi pensado, criado e executado e é um prazer poder receber uma pessoa tão maravilhosa que nem a Lucia aqui no meu podcast, o primeiro. Eu quero agradecer. Me desculpe qualquer coisa que eu falei, qualquer coisa que saiu fora do contexto. A gente está aprendendo, eu estou aprendendo e eu com certeza o tempo vai dizer, vai conseguir transformar cada vez mais eu numa pessoa melhor para poder passar mais informações, ter momentos maravilhosos aqui com as pessoas com quem eu vou trazer. E é isso que fica marcado, né? Os momentos que a gente pode bater um papo, contar nossas histórias. E para mim, eu ficaria aqui com a Lucy conversando, que nem eu falei, 2, 3, 4 horas. Mas a Lucy tem os compromissos delas. A gente ainda temos que trabalhar ainda, estamos trabalhando ainda, Tem né? que Então, trabalhar e não muito. pensa que a gente já está com a vida ganha, não. Não. Inclusive, eu quero desejar aqui né? A Lu tá indo viajar, tirar alguns dias de descanso. Não vou revelar para onde ela vai, mas como ela é uma pessoa chique, você já imagina para onde ela deve estar indo, né? Deve ser Nada. um lugar maravilhoso. Mas ela merece, ela trabalha muito. Então eu quero agradecer você, Obrigada. Lu, pela presença. Estou muito feliz de ter recebido você aqui, justamente no dia do nascimento do podcast. Foi um trabalho árduo para mim poder fazer esse projeto nascer. Eu agradeço muito, eu vou citar uma pessoa aqui, o Joel J. Eu agradeço muito ele, porque eu sigo ele, eu escuto muito ele, e ele foi uma pessoa importante que
significou muito para mim poder acreditar no meu sonho e acreditar nesse projeto. E nasceu. Joel, muito obrigado. Joel J. Muito obrigado por poder fazer com que a gente tome coragem para poder acreditar naquilo que a gente quer. Valeu, muito obrigado. E Lu, muito obrigado você. E as portas estão abertas. Você aqui vai ser uma parceira minha. E sempre que eu puder, você estar aqui comigo, eu quero que você esteja aqui comigo, tá? Então, uma boa viagem para você. A gente tinha muitos assuntos para falar, tá? Mas como a gente tem hora, temos que seguir isso daí. Mas vai ficar para uma próxima, porque tem muita história ainda que a gente ainda não contou, né, Lu? Então, Muito. eu acredito que a gente vai bater muitos papos aqui ainda. Obrigado, viu, Lu? Obrigada, meu amigo querido. Muito obrigada. Eu estou muito feliz de participar hoje do seu podcast Empregados e Empregadas Domésticas do Lar. Muito bacana. Uma iniciativa maravilhosa. E o que eu quero deixar para você, que eu estou assim abismada de ver a sua evolução. Fico muito feliz. Ah, obrigado, Eu conheço você há uns 7, 8 anos já. E lá atrás, como você era inseguro, que eu pegava Sim, no seu pé, que você sim. precisava estudar, Mas precisava. E isso, hoje eu vejo como você correu atrás. Isso foi muito legal, muito bom. E está te dando essa condição de fazer hoje esse podcast. Isso, eu estou muito feliz por não, você e que muito você tenha obrigado. sucesso, sabe, para cima, avante, E bora vambora. lá. Vamos dar voz aos empregados domésticos, Sim, vamos ajudar. orientá-los, ajudar, dar treinamento, né? É isso que eu acho que vai fazer com que essa categoria seja reconhecida, dar a importância que ela precisa dentro desse hall de trabalhos de uma residência. Sim. Obrigada a você pelo Não, obrigado a carinho você e e eu estou muito feliz de poder receber você aqui obrigada. e justamente no dia do nascimento dele, né? Porque é um trabalho Que ele árduo que eu vim cresça. fazendo nos bastidores, registrar a marca, fazer tudo. E chegar nesse momento aqui, para mim, é muito gratificante porque eu vi que aquilo que eu pensei em executar deu certo. Parabéns. E eu queria deixar aqui para vocês que estão aqui, os ouvintes, as pessoas, por favor, sigam a página Empregados e Empregadas Domésticos do Lar, lá é o podcast Instagram, estamos no Instagram, estamos no YouTube, estamos no TikTok, estamos no Facebook, em todas as páginas. E assim, quem puder nos ajudar a crescer a página, a curtir, a comentar, eu preciso muito da ajuda de vocês, né? Eu sou muito fã de algumas pessoas que valorizam muito essa classe, né? O Carlinhos Maia é um que sempre está postando as empregadas dele. Isso é muito legal, que posta, que mostra, porque isso acrescenta muito na nossa vida, né? Tem o doutor Nelson Williams também, que mostra lá também, o Giba também, o motorista dele. Os empregados domésticos, é aquilo que eu falo, quando as pessoas têm de alguma forma mostram eles, é um reconhecimento que a nossa classe está tendo, né? São poucas pessoas que geralmente a gente vê aparecer, né? Então, eu tenho que parabenizar essas pessoas que fazem esse bem para nós, né? Então, eu estou parabenizando aqui, eu estou falando dessas pessoas porque elas mostram seus funcionários e mostram assim com o maior prazer. Então, eu quero agradecer essas pessoas que estão valorizando, porque antigamente a gente não tinha isso. Era dificilmente você escutar falar de empregado doméstico, não tinha. Hoje, graças a Deus, pela internet tá chegando aonde está Pela chegando, internet, né? a gente está conseguindo aparecer mais. E eu espero que esses funcionários que estão aparecendo ajude os outros funcionários também a ter esse reconhecimento. Então, sigam a gente nas páginas, ajude a página a crescer e quem puder também nos ajudar com patrocínio, com parceria, por favor, ajude, porque eu quero agradecer também aqui a equipe, o Cláudio, o Paulo, a equipe da Start Tráfego Pago aqui, que os caras são 10. Se você quer gravar seu podcast, quer usar um estúdio de boa qualidade, procure aqui, Start Tráfego Pago. Aqui, fica aqui na Paulista, pertinho, fácil, prédio maravilhoso, que eu tenho certeza que você vai ser recebido de braços abertos aqui, tá bom? Procure aí no Instagram e ajude a gente a crescer nas páginas. Valeu, obrigado, viu?